Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma quarta-feira no CRP. Este mês estamos trabalhando com o tema geral Psicologia e o Mundo do Trabalho. E a mesa redonda de hoje é Assédio Moral no Trabalho. Para esta mesa convidamos dois profissionais de áreas distintas, uma psicóloga e um advogado, para abordar com diferentes enfoques, né, a questão do assédio moral. Psicóloga Regina Celina Cruz, graduada em Psicologia pela Universidade Católica do Paraná, especialista em Psicologia Organizacional e do Trabalho, título emitido pelo CFP, doutora em Psicologia na área de Psicologia Organizacional e do Trabalho, professora na PUC-PR, onde leciona no curso de formação de psicólogos e no curso de especialização em psicologia jurídica, e neste caso na disciplina Psicologia e Direito do Trabalho, na qual aborda o assédio moral. Coordenadora do projeto de pesquisa Rede Paranaense para o Controle do Tabaco em Mulheres, no qual desenvolve pesquisa sobre mulher, trabalho e tabagismo, além de orientar outros projetos que envolvem mulheres trabalhadoras e o tabaco. Pesquisadora na área de formação do psicólogo no Brasil. Roberto Orestes, advogado, formado pela Faculdade de Direito de Curitiba, atual Unicuritiba, especializado em Direito do Trabalho e Metodologia do Ensino Superior, mestre em Direito Econômico e Social, professor de Direito do Trabalho da PUC-PR e da Universidade do Rio do Paraná, professor da pós-graduação em Psicologia Jurídica da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, professor de pós-graduações em Direito do Trabalho na PUC, coordenador do curso de Direito da PUC, campus de São José dos Pinhais, advogado do Estado do Paraná, lotado atualmente no Instituto de Pesos e Medidas na função de procurador-chefe, advogado militante da área trabalhista. Então, eu vou passar a palavra para a psicóloga Regina, que vai fazer sua exposição, que será daí seguida pela exposição do Dr. Orestes e Roberto Orestes, desculpa. E após a gente abre para as intervenções, sejam presenciais ou online. Obviamente o pessoal online já pode ir mandando suas questões, comentários que a gente vai recepcionando aqui e traz depois para a leitura, para a plateia acompanhar. Ok? Como a gente tem um acompanhamento online, a gente precisa usar o microfone. Então, quando as pessoas forem fazer a intervenção, após as apresentações, então pede a palavra, a gente leva o microfone. E peço a gentileza para que desliguem celulares para não interferir na transmissão. Obrigada, então, Regina. Obrigada, né? Obrigada, doutor Roberto, pela presença de vocês, contribuindo mais uma vez com a gente. E passo a palavra, então, para você começar a sua exposição. Obrigada, Célia. Obrigado também ao Conselho pelo convite, poder estar aqui falando sobre esse tema. O tema não é tão confortável, tão agradável, né? Porque é um tema que remete à violência. Então também quero dar boa noite a todos os presentes, agradecer por estarem aqui, para dizer que fiquem à vontade depois para a gente poder conversar sobre a temática. E também boa noite a todos que estão nos assistindo, podendo acompanhar de uma outra forma. O assédio moral, que eu vou abordar aqui, hoje ele é um tema que não aparece só no trabalho, né? Ele é um tema que vem aparecendo na mídia muito mais focado no que nós conhecemos como bullying. Então, quando nós ouvimos falar sobre o bullying, o processo do bullying na escola, com crianças, com adolescentes, que no Brasil se adotou este tema para falar também da violência moral, digamos assim, na escola. No Brasil se adotou esse termo assédio moral. Então, quando nós vamos olhar como isso é tratado em outros países, nós vamos encontrar outros termos, outras denominações ligadas ao mesmo assunto. Tá?
O meu foco aqui vai ser mais no Brasil. Então, nós vamos ver o que existe de estudos e definições e entender um pouco do processo do assédio moral. O que é isso, quais são as consequências para o trabalhador e algumas ações de natureza preventiva que podem ser adotadas nas organizações para que a gente evite a ocorrência do assédio, e que nós vamos ver que passa muito pela desinformação. É o tipo de sofrimento e de violência que as pessoas passam e tem muito pouca informação sobre isso. O trabalhador não sabe exatamente o que está acontecendo com ele. E nós temos muita desinformação também das pessoas que vão avaliar isso. Então, no momento que as pessoas vão buscar ajuda, né, tem muito pouca informação, as pessoas desconhecem o que isso significa. Então, ainda é algo que tem poucas medidas eficazes para prevenir, para tratar, para curar, para reconhecer, né, esse processo dentro das organizações. Então, aqui, inicialmente, que tipos de aspectos que podem levar à violência no trabalho? Uma das questões é algo social. Então, uma corrosão que nós vamos observando, progressiva, dos vínculos sociais e dos valores coletivos. Então, isso foi se perdendo, né, na nossa história. Então, essa pouca vinculação, a pouca valorização destes vínculos é um aspecto que foi ficando cada vez mais forte, ou pelo menos melhor entendido e observado nos últimos anos, e é um dos aspectos que podem favorecer essa violência. Também a negação da existência e do reconhecimento do que é diferente e não consensual. Então, dentro do contexto do trabalho, as pessoas que são diferentes por algum motivo também acabam sendo destaque e acabam sendo mais vulneráveis para ser o foco do assédio moral e da violência no trabalho. E o ser humano também sendo visto como um número. Então, aos poucos, o ser humano vai se perdendo na sua essência, dentro do contexto também do trabalho, não só em outros contextos, mas também no ambiente de trabalho, e ele sendo visto como só mais um, também se perde aqueles cuidados com aquilo que ele tem o mais importante, que é um ser humano, que tem, mesmo trabalhando, suas expectativas, seus sentimentos, ele é afetado por aquilo que acontece com ele no seu contexto, e a violência ela acaba sendo mais fácil de ser praticada quando eu não vejo uma pessoa. É a coisificação do eu. É uma coisa que está lá, que ocupa um cargo, é um ocupante de um cargo, não é uma pessoa. Eu posso fazer com ela o que eu quiser. O assédio moral, como tal, ele configura um tipo de violência psicológica contra o trabalhador. Então, ele afeta a pessoa do trabalhador. Então, isso fica bem claro, ela não necessariamente está focalizada na organização, como nós temos outros construtos, como a retaliação organizacional, por exemplo, que é um outro conceito, em que há também essa violência, mas normalmente ela é dirigida para a organização. É o trabalhador dirigindo a violência para a organização. Aqui a violência está dirigida para o indivíduo, ou para um grupo de indivíduos em algumas situações. É muito difícil a caracterização da violência. O que é essa violência? Será que ela efetivamente existiu? Então, é um desafio para os psicólogos, porque ela tem uma correlação muito forte com o processo de percepção. Dentro dos processos psicológicos básicos, a percepção é um processo importante aqui. Então, como é que a pessoa percebe o mundo que a rodeia? Então, será que o assédio efetivamente existiu? Ou ela tem uma percepção da vida, do seu entorno, de uma forma que ela se põe numa posição de vitimização constante?
Então, a comprovação ou não da existência não é uma coisa fácil, porque ela vai a partir daquilo que a pessoa percebe, como ela sente, as coisas que estão ao seu redor. Então, é difícil caracterizar e, às vezes, difícil de diferenciar, do ponto de vista legal, do dano moral. Assédio moral e dano moral são coisas diferentes. Então, isso fica muito confuso, depois talvez até o Roberto possa abordar um pouquinho, que é, mesmo quando existem demandas, processos trabalhistas, que a gente vê algumas as justificativas lá, enfim, quando as pessoas entram com uma solicitação, às vezes é confuso, às vezes a caracterização é de um dano. Então nós vamos ver a diferença um pouquinho aqui, o que tem que acontecer para se entender que foi um assédio moral e não dano moral. No Brasil, a pessoa que é uma referência, onde vocês forem ler ou estudar alguma coisa sobre assédio moral, vocês vão ouvir a Ia Barreto. Em 2003, ela dá uma definição que diz que a humilhação constitui um indicador importante na avaliação das condições de trabalho e saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, revelando uma das formas mais poderosas de violência sutil nas relações organizacionais e na sociedade. Então, dois termos aqui importantes: humilhação e sutileza. Então, o assédio moral tem uma característica forte disso. Tem um processo de humilhação presente e que precisa ser comprovado. Ele é poderoso e ele é sutil. Então, não é algo assim facilmente observado pelas pessoas até que estão à volta daquele ou daqueles que estão sendo assediados. O próprio assediador, ele não senta para calcular, para planejar o que ele vai fazer e tal. Ele vai sutilmente e gradativamente, e dia a dia, até sendo criativo, né, nas formas como ele pode fazer esse processo constante de humilhação. Então, isso aqui é importante ficar destacado, essa humilhação e sutileza. Nas organizações, algumas condições facilitam a ocorrência do assédio moral. Uma delas é a cultura organizacional e o clima permissível. Então, a própria organização, a forma como ela funciona, ela pode estar favorecendo a ocorrência do assédio moral. Os processos de gestão, as formas com que ela percebe o trabalhador, o poder que ela dá para os gestores, principalmente. Então, ela pode ter características da sua cultura e também o clima organizacional. Ela está passando por mudanças, ela está passando por processos, enfim, de vários tipos. Então, a cultura e o clima são dois fenômenos que podem favorecer ou não o assédio moral. Então, aí nós temos já uma dica, que é a posição da organização, a forma como ela vai enfrentar isso, ela pode coibir, como ela pode favorecer a ocorrência do assédio moral. A competição interna pode ser um outro fator que favorece a violência no ambiente de trabalho. Processos de reestruturações, então as organizações que passam por reestruturações administrativas, pode ser o momento em que o assédio moral ele ocorre. As fusões, as aquisições, as parcerias, então nos processos em que essas questões, isso aqui tem muito na literatura sendo descrito, então casos de fusões, as parcerias, as mudanças profundas nas organizações, que mexem muito internamente, são momentos para isso. As terceirizações, as expatriações, momentos então dessas mudanças que já são por si só difíceis para o trabalhador. Então, além de ele estar num contexto diferente do seu, ele ainda enfrenta daí todo esse processo fora de toda aquela segurança que ele teria no seu contexto de origem. E o ingresso de novos membros, então com rituais de humilhação nesse processo
de um estágio probatório, por exemplo. Então, você está aqui, você tem 3 anos fazendo um estágio probatório. Então, durante esses 3 anos, você vai passar por todo tipo de processo que é normal, né? Você é um calouro, né? Na universidade, os próprios alunos fazem esse processo. Você é um calouro, então você vai lá no sinaleiro pedir esmola, todo pintado, todo esculhambado. Daí você vai lá pagar mico lá dentro da instituição, né? Porque você é um calouro. Isso é um ingresso novo mesmo. Tem rituais. Alguns são rituais que a organização está favorecendo porque ela permite que isso aconteça. Então aí tem a ver com a cultura da organização. Ela permite um ritual de humilhação. E aqui o ingresso do novo colaborador, ele pode passar por vários tipos de situações vexatórias, né? Porque ele é novato. Então, dentro de alguns processos, tem um estudo que foi feito com estagiários, com estudantes, assédio moral em estudantes, estagiários, que o que o estagiário passa dentro de uma organização, porque ele é estagiário, então ele está sujeito, né, a todo tipo de tarefas que não têm correspondência com aquilo que ele está lá fazendo, não tem a ver com o curso, não tem a ver com nada, com coisa nenhuma, e ele está lá porque ele é um novato, ele é um treinando, então ele tem que passar por aquilo, é natural. Então essa naturalização faz também com que muitas pessoas não percebam o processo, né? Normaliza. Isso é normal, tem que passar por isso mesmo, né? Tem que passar por esse trote, né? Isso é natural. No Brasil também, além da Barreto, Freitas e Loane também estudam muito a parte do assédio moral, já publicaram e já orientaram muitos trabalhos, muitas pesquisas, e eles põem que é uma conduta abusiva, é intencional, ela é frequente e repetida, isso também é um aspecto que tem que aparecer. E ocorre no ambiente de trabalho e tem por objetivo diminuir, humilhar, vexar, constranger, desqualificar e demolir psiquicamente o indivíduo ou um grupo, degradando as suas condições de trabalho, atingindo a sua dignidade e colocando em risco a sua integridade pessoal e profissional. Eu acho que essa definição, para mim, ela é muito pesada, ela tem termos assim, muito pesados, mas ela é muito própria para destacar o que isso faz com uma pessoa. Então ele tem aqui vários termos e várias intenções que é realmente com um fim destrutivo. Até quando nós estávamos sendo planejados essa quarta-feira, a Célia até conversou comigo sobre uma possibilidade, talvez a gente tenha um depoimento, né, alguma coisa de alguém que passou por isso. Eu disse para ela, dificilmente alguém que passou por isso vai querer falar sobre isso, né, porque é muito difícil. Primeiro que ela vai ter dificuldade de se expor, né, já que é público, ela se expor publicamente. Então, claro, tem filmes que abordam essa situação, tem livros. Se vocês entrarem na internet, vocês vão ter lá casos reais que eu passei por isso, documentos bem pesados, assim, bem difíceis, com relatos bem complicados, mas que dá para a gente sentir o que é quando a pessoa consegue falar sobre isso. Porque muitas pessoas não conseguem falar sobre o assunto. Foi muito difícil. Quando elas se puseram no papel, entre aspas, do assediado. Que tem pessoas que passam pelo mesmo processo, mas não se sentem assediados. Né? Então, aquelas pessoas que têm fatores de proteção mais fortes, então elas estão mais protegidas, elas estão no mesmo contexto, mas elas não deixam a coisa chegar nelas. Então, isso também tem a ver com a estrutura de cada pessoa, com a forma como ela tem de se proteger, de superar, de enfrentar, de buscar ajuda. Então, são diferenciais para se deixar ou não ser afetado por todo esse processo aqui. No local, ele pode ser visto como uma patologia da solidão. A pessoa que passa pelo processo de assédio moral, ele está normalmente sozinho. Ele não, tanto ele está sozinho, quanto as pessoas
que acompanham, também elas ficam afastadas e também elas não se comprometem, mesmo quem vê não fala nada. Então ela é uma patologia da solidão acompanhada do silêncio, o silêncio da vítima e o silêncio do observador. Então é um processo que todo mundo assiste e normalmente ninguém faz nada. A pessoa não consegue fazer nada e quem assiste não quer se comprometer. O assédio, normalmente, ele nasce de um sentimento bem nobre, da inveja. E a inveja pelo poder. Então, a questão do poder é algo muito forte no assédio. E esse poder, ele não necessariamente tem a ver com algum cargo que a pessoa assuma. Pode ser o poder pela pessoa que ela é. Então, eu posso exercer o meu poder porque eu sou superior a ela como um coordenador, como um gestor. Então, pela minha superioridade, o poder que eu tenho, eu posso humilhá-la, porque eu sou superior. Então, é o poder do superior para o inferior, o subordinado. Ou um poder que se percebe que a pessoa tem pela competência. Então, ela é alguém muito competente na equipe e ela tem um poder naquele grupo que lhe é dado pela competência técnica. Então, ele é alguém poderoso, ele é bem visto pelos outros. Então, esse também pode sofrer o assédio moral nesse sentido de inveja do poder que ele tem. Porque ele é alguém tecnicamente muito respeitado, ele é muito bom, ele é muito bem visto, é melhor destruir esse cara aqui. Até o poder carismático, o poder do carisma, né? Então ele é alguém muito bem visto socialmente, uma pessoa no contexto de trabalho muito agradável, todo mundo gosta, e que isso pode alertar algumas pessoas pelo poder que ela tem. Então o fenômeno do poder está muito ligado à questão do assédio, porque tem normalmente a pessoa que passa mais desapercebida, ela não é o foco do assédio moral. Então, a característica dessa pessoa do local de trabalho é um fator importante de se avaliar. Alguns assediadores, têm estudos sobre o assediador, características que ele tem, como é que é a personalidade do assediador, será que tem um tipo próprio que pode ser um assediador, será que eu posso ser um assediador, se eu me observar nas minhas características. Então, existem alguns autores que procuram identificar melhor essa questão dessas características. E, normalmente, eles são indivíduos que não conseguem existir, não conseguem subsistir dentro da organização, senão pelo rebaixamento do outro, pois só assim eles se sentem poderosos. Geralmente, eles têm um cargo de poder, disputam por ele ou desejam ocupá-lo. Então, em relação ao poder, é mais ou menos essa característica que já foi conseguido identificar. Claro que ainda precisa muito mais estudo em relação a isso, aos assediadores. É bom lembrar que não precisa ter necessariamente um conflito ou uma situação real entre agressor e vítima. Pode nunca ter existido nada, nenhum confronto, nada real. Pode ser realmente tudo fruto de uma... Não sei se fantasia seria a palavra certa, mas de daquilo que a pessoa vive, do jeito que ela percebe o mundo, e o assediador acha que ele tem que fazer aquilo porque ele representa para ele uma ameaça ou algo que ele não tem, que ele não pode ter, ou que pode ameaçá-lo de tirar esse poder que ele tem. E é também bom prestar atenção que esse processo ele ocorre de forma bem gradual, sem que a vítima normalmente perceba o que está sendo feito contra ela, porém ela sente os efeitos do assédio. Ela não sabe que isso é efeito do assédio, mas ela começa a ter sinais, inclusive físicos, que vão mostrando que ela está sendo afetada por isso. Mas até que ela reconheça isso, demora muito tempo. E muitos acabam até se desligando do emprego, vão para outro lugar, não aguentam a pressão, estão dando nome de estresse, eu estou estressado, então eu quero me ir embora daqui. Então, às vezes, ele abandona aquela situação
vai para um outro contexto e lá isso não aparece mais. Então realmente tinha a ver com aquele local. Às vezes fica no local, não concentrou nenhuma pessoa, ele não conseguiu elaborar bem essa situação e entender o que aconteceu com ele. E ele ali passou a ter uma saúde melhor, ele começa a ter outros sinais de recuperação, e ele não percebeu que aquilo tudo que ele sentia era consequência da força que ele estava tendo, na verdade estava sendo afetado, e a força que ele estava tendo de alguma forma para poder superar tudo aquilo que ele estava vivendo. O assédio moral ele não é só descendente, como ocorre normalmente com o assédio sexual. Então, o assédio sexual ele tem normalmente uma ascendência, um superior assediando um subordinado, na sua grande maioria. Aqui pode ocorrer horizontalmente, então um colega sendo assediado ou agredido por um colega, eles estão no mesmo nível, não existe diferença hierárquica nenhuma. O superior agredido pelo seu subordinado, então também situações ascendentes. Disse na literatura que isso é mais raro, porque normalmente a pessoa que ocupa um cargo de gestão fica embutido com a obrigação do cargo em enfrentar isso. Então isso não é assédio, ele faz parte do cargo. Então ele receber, de repente, as pessoas começarem a falar mal dele, do chefe pode, porque é normal, ele tem visibilidade, ele está lá, então podem falar mal dele, podem passar e-mail fazendo gozação depois de uma reunião do que foi que ele disse na reunião, porque isso é natural, porque isso não é assédio para o chefe. Então o chefe ele não tem, ele não sofre da mesma forma, porque ser um gestor lhe dá uma característica diferente de um outro empregado qualquer na organização. Eu particularmente, se um dia for estudar isso, vou estudar isso aqui. Porque não dá para você tirar isso, dizer porque você está num lugar de gestão, você está imune, está protegido, você não está vulnerável. Você continua sendo uma pessoa, você continua tendo sentimentos. Você não passa a gostar de processos de humilhação porque você tem um cargo de gestão. Então, nesse processo, isso também ocorre. E o subordinado que é agredido pelo chefe, que normalmente disse que é o mais comum. Parece mais natural, né? Ele tem, já que é um fenômeno que ele está ligado com o poder, então vem o poder de cima para baixo. Mas o subordinado pode querer esse lugar. Então aí o poder que eu almejo, se eu destruir esse sujeito, eu posso chegar lá. E o poder da concorrência. Né? O meu chefe está olhando para ele e de repente eu não posso subir por causa disso. Então ele tem sentido de todas as formas que você olhar nas relações na organização. Na França, que é a pesquisa que dá origem à série, Irigoyen também, quem está estudando alguma coisa da série, vai começar por aqui, normalmente. E ela faz uma pesquisa que aparece as mulheres como sendo as maiores vítimas. Então, lá na Europa, lá nos anos 2000, as mulheres eram mais vítimas do que os homens em relação ao assédio moral. E 43% estão correlacionados com pessoas na faixa etária dos 46 aos 55 anos. Então, as pessoas mais velhas, porque elas já têm que cair fora, elas já estão fora do processo. Então, elas também estão mais vulneráveis a esse processo. Isso lá na França, né? 50 anos é muito jovem, a pessoa está começando a vida, tem tudo, né? No Brasil, a pesquisa foi feita por Barreto, em 2005, ela teve um número significativo de respondentes, trabalhadores de diferentes ramos produtivos, setor público e privado, então ela tem várias situações diferentes, né, avaliadas, e aparece lá que 75% dessas pessoas afirmaram que em algum momento da sua vida laboral eles sentiram as consequências das maledicências e humilhações. Então todos, em algum momento da sua história, percebem que tiveram processos em que falaram mal deles,
em que eles foram humilhados em alguma situação. Então, 75% é um número razoável. De 10.600 respostas, tem muita gente que percebe isso. Aí que vem diferenciar isso do assédio moral propriamente dito. Porque às vezes até um processo de avaliação de desempenho, diz, o meu chefe me chamou para dar o resultado da avaliação e ele me humilhou. Foi um assédio moral, porque ele disse que não estava bem, porque ele disse que não sei o quê. Tem que diferenciar aqui, né? Situações que são típicas, que ele vai ser chamado a atenção, porque ele está no ambiente de trabalho, ele vai ser cobrado, ele vai ser chamado para melhorar em alguma coisa. Isso não é assédio, necessariamente, né? Então, aqui, obviamente, isso tudo está misturado, né? Eu me senti humilhado uma vez lá, me senti não sei o que, então, não necessariamente 75% passou por assédio moral. 70% alega que foi vítima de algum tipo de isolamento, que é uma característica do assédio também, deixa a pessoa de escanteio, dá um jeitinho de deixar ela de lado, desde assim, não, chama todo mundo para a reunião e esquece dela. Daí, mas como assim? Estão saindo da reunião agora, mas ninguém me falou nada? E ela é esquecida várias vezes, assim, para vários eventos, para reunião, uma reunião social, para o happy hour. Puxa, esqueci, eu acho que você está com um problema na tua caixa de e-mail, você não está recebendo e-mail, veja lá. Né? Porque eu mandei mensagem para todo mundo. Né? Então, esse isolamento é uma característica típica também do assédio. Você vai pondo a pessoa de escanteio, você vai privando ela das relações interpessoais na organização. Vai reduzindo o espaço dela nas relações. 85% conclui ter sido objeto de invasão de privacidade e intimidade. 40% haviam sofrido ameaças verbais. E Tomé considera alguns elementos que são importantes para a caracterização do assédio moral. A existência de dano, a repetição, quanto tempo dura, a intencionalidade, a premeditação, a intensidade da violência e a existência de danos psíquicos. Então, ela põe uma série de elementos que podem favorecer, especialmente para os profissionais que começarem a trabalhar ou continuarem o seu trabalho em perícias e outros tipos de atividades que o psicólogo pode executar aqui quando existe o assédio moral em discussão. Então, algumas questões têm que ser consideradas no relato dessa pessoa a respeito do que aconteceu com ela. Jurisprudência, não sei se o Roberto vai entrar, eu me meti aqui em falar um pouquinho disso, mas alguns dados aparecem já nos tribunais, que já foram considerados assédio moral. Fazer com que um ou vários empregados fiquem sem trabalhos, em salas mal iluminadas, fazendo piadas dessas pessoas. Né? Dizer, por exemplo, que a sala do empregado é a javali, ou seja, javali alguma coisa. Então vai lá para a sala do javali. Lá é o teu lugar. Você já valeu alguma coisa um dia na vida. Hoje você não vale mais nada. Então fica lá naquele canto escuro, que não tem janela, que não sei o quê. Deixar o empregado no corredor da empresa, o isolado dos demais, não tem sala. Ele só tem uma mesinha no corredor porque o espaço não é suficiente para ele ficar sentadinho. Então ele não tem um espaço para trabalhar. A gestante que não pode sentar durante o expediente, então ela não tem um espaço de descanso. Controlar o tempo gasto no banheiro, cronometrado. Quanto tempo você tem para ir no banheiro, ou se demorou muito, tem quantas vezes você pode ir durante o dia, o expediente. Insinuar que o empregado não serve para nada. Ignorar as sugestões do empregado. Fazer desqualificações de tudo que ele diz ou faz. E fazendo isso sistematicamente, sempre que possível. Determinar que o empregado execute funções muito acima das suas possibilidades, para ele errar, induzir ao erro, induzir a prejuízos. Está vendo? Olha aí, ó, ele tem que ser exposto de alguma forma. Isso tem que aparecer.
determinar que o empregado execute tarefas inúteis. Então lá ele arruma todo esse arquivo, eu preciso muito urgente desse arquivo. E a pessoa volta lá e fica horas arrumando um arquivo, quando terminei. O que mesmo que você terminou? Ah, de arrumar o arquivo. Ah, nós vamos informatizar tudo, não precisava fazer isso. Então, essa atribuição de arrumar papelada, arrumar qualquer tipo de trabalho dessa natureza, então já apareceu isso. Fixar metas impossíveis, ou ao contrário, determinar funções em que suas habilidades não sejam utilizadas. Reestruturar a empresa de forma que o cargo do empregado atingido seja extinto. Então, propositalmente, não tenho como tirar o sujeito, eu tiro o cargo. Ele automaticamente não tem para onde mandar, manda embora. Exagerar os erros. Então, para fulano, ele errou do mesmo jeito, mas ele está aprendendo, ele é bem intencionado. Agora você, não é que você pode errar isso? O agressor, então, escolhe a vítima, isola do grupo, promove ações para impedi-la de se expressar, provoca a fragilização e a ridicularização e o menosprezo pelos pares. Então, geralmente, ele busca adesão de outras pessoas. O assediador, ele faz de uma forma que ele vai, em alguns momentos, tendo um grupo de parceiros que o ajudam. Essa pessoa vai ficando tão ridícula no meio que daí todo mundo pega ela. Alguns chamam de bode expiatório, né? Ele é o bode expiatório, mas ele é o assediado. E está todo mundo em volta fazendo a mesma coisa. Desestabilização emocional e profissional da vítima. Ele chega a pensar o que ele está fazendo de errado. O que será que eu fiz de errado para não acontecer isso comigo? Eu acho que eu não sou competente o suficiente. Minha competência começa a ficar, né, numa interrogação. As consequências são diferentes, claro, nós somos diferentes, depende da capacidade de cada um para poder resistir a essa pressão e ao estresse. Isso é importante, portanto não tem um manual. Sempre que acontecer isso, as pessoas vão reagir assim, sempre isso vai ser assédio. Isso vai ter que ser avaliado caso a caso. E também é preciso considerar como cada um percebe o ambiente de trabalho e os acontecimentos que o rodeiam. Consequências. Primeira etapa, mal-estar. O indivíduo sente-se como um nada. A prevalência de pensamentos tristes, da culpa, da vergonha, a tendência a fazer avaliações negativas ou a duvidar das suas capacidades. Primeiro sinal. A dificuldade para superar o acontecido. Novo ato de violência é um golpe que o destrói aos poucos. As forças para o enfrentamento de um novo dia de trabalho parecem sucumbir. Então ele vai tendo dificuldade de ir para o local de trabalho. Aqui começa já o absenteísmo, por exemplo, ele começa a faltar. Ele já não consegue, ele já começa a ter desculpas, ele já acorda atrasado, ele já começa a ter reações para evitar aquele contexto. Autoconfiança rompida. Dificuldade para compreender o que acontece e para encontrar alguma saída. A presença de pensamentos repetitivos e recorrentes. Dificuldades para dormir ou para acordar. Atrasa-se, dorme, quero só dormir, não sei o que está acontecendo comigo, eu me sinto tão cansado, só quero dormir, ou eu não consigo, fico com insônia, enfim, distúrbios do sono em geral. Ainda ele tem alguma expectativa de que as coisas podem melhorar quando tudo for esclarecido. Então precisa só que as pessoas entendam que eu não estou fazendo isso, que isso não está acontecendo. Quando eu ficar esclarecido, tudo vai melhorar. Então ainda ele tem uma esperança. As cenas de humilhação começam a ser relembradas constantemente. Ele começa a ficar pensando nisso o tempo todo. Sentimentos de perseguição, injustiça e desconfiança. Cansaço dominante, aparece o desejo de não voltar mais para o emprego, dores de cabeça, distúrbios digestivos, alterações de comportamento, sensações de dores generalizadas pelo corpo, e aqui às vezes ele vai procurar o médico. Então a primeira busca de ajuda, vou no médico ver o que está acontecendo. É a importância do médico olhar o que está acontecendo no trabalho.
Daí, senão ele só vai receitar um remédio para melhorar a parte digestiva. Ele vai melhorar um pouquinho, mas ele vai continuar, isso vai aparecer em outro lugar. Então aqui já começam somatizações. O ostracismo exposto ou autoimposto pode levar ao uso de drogas ou à reprodução da violência em outros espaços da vida. Então começa aqui, excesso de bebida, se ele bebia um pouco, agora ele vai beber mais, uso maior do tabaco, outros tipos de droga, e vai batendo mais fraco. Né? Às vezes é na mulher ou no marido, em casa, nos filhos, né? Começa a virar a violência, sai do ambiente de trabalho e ele vai desabafar em outro lugar. E aí a violência, tanto verbal quanto física, fora do ambiente de trabalho, porque lá ele não tem forças para reagir. Pensamentos suicidas e o suicídio, que é muitas vezes o final da história. Ele não vê mais razão para isso e ele acaba pensando em cometer o suicídio, porque a vida não tem sentido mais nenhum. E lembre-se, ele não tem apoio. No ambiente de trabalho, ninguém o apoia. E dentro da família, muitas vezes a família diz, mas você já pensou o que você está fazendo? Será que você não está fazendo alguma coisa para provocar? Então, dependendo também da situação, ele não tem esse apoio fora. Então, ele vai realmente ficando isolado, sozinho mesmo. Aqui, pelo menos 3 aspectos da prevenção. Precisa políticas que enfatizem a informação. Então, como as pessoas normalmente não têm informação, algumas organizações estão organizando cartilhas com informações. Isso também vocês encontram na internet, alguns exemplos de cartilhas que informam sobre o assédio moral, os malefícios, os cuidados, também o apoio jurídico e psicológico. Não é à toa que tem aqui 2 na psicologia e 1 no direito. Esses 2 campos eles estão muito juntos na discussão do assédio moral. Então a organização tem uma política para dar esse apoio e também o apoio de um psicólogo que tenha também o preparo para ouvir isso e saber como encaminhar dentro da organização. Não adianta só ouvido. É o tipo do assunto que escutar e dizer, muito bem, meu amigo, volte e pense, nós vamos ver o que você pode fazer com isso. Não é ele que vai fazer alguma coisa com isso. Aqui dentro do contexto do trabalho, a organização vai ter que ter medidas. Então, o preparo dos profissionais da área de recursos humanos para poder acolher isto e encaminhar, e constituição de um comitê, uma equipe multiprofissional que possa avaliar os afastamentos, os desligamentos, os acidentes de trabalho e outras ocorrências que possam ser indicadas ou vistas como sintomas. Então, a pessoa pode não ter falado diretamente, mas aumento esse tipo de situação, e que às vezes nós mesmos, no processo de formação, às vezes passa meio batido isso. Pessoas, quando começam a faltar no trabalho, não faltam de graça. Então, o que está acontecendo? Avaliar melhor o afastamento por doenças, o afastamento por outros tipos de motivos, as faltas, as licenças, os acidentes. Às vezes o acidente é uma forma também. O acidente dele vai ficar afastado por um tempo. Então são aspectos que precisa ter uma avaliação bem cuidadosa para ver se isso não pode ser indiretamente um indicativo de que algo está acontecendo lá, essa pessoa não está podendo falar sobre isso. Vou passar para o Roberto agora, já deu para falar algumas questões, que daí a gente depois pode conversar mais um pouco. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui no Conselho de Psicologia do Paraná. Tenho que admitir que eu estou bastante em casa, porque em casa eu tenho uma psicóloga, né? Minha mulher é psicóloga, minha irmã é psicóloga, e eu já leciono na psicologia, no curso de psicologia, por conta do convite da professora Regina, há mais de 10 anos. E é muito gratificante vir aqui tratar de um assunto que, se para a psicologia é bastante complicado, para o direito não é diferente. É igualmente ou tão complicado quanto para a psicologia. Ouvindo a professora Regina falar sobre esse tema,
começa a dar uma depressão, né? Porque a gente começa a se enquadrar em muitas coisas, né? Que aconteceram com a gente, estão acontecendo. Eu já quase me suicidei aqui no final, quando ela estava tratando do assunto, né? Porque você vai se enquadrando em coisas que aconteceram na tua vida, muito embora, como eu disse para ela, eu sou precoce, né? Então aconteceram várias coisas, embora seja bem novo, né? No trabalho. Mas o que é o assédio moral para o direito? Primeiro, eu tenho que dizer para vocês que há uma carência muito grande no aspecto legislativo sobre o assédio moral. Não há uma lei específica que a gente vá procurar na internet ou vá procurar nos anais do direito aí, sobre um código que trate do assédio moral. Infelizmente não há, né? O nosso poder legislativo é bastante inoperante em relação a vários aspectos, mas nesse aspecto específico não há uma lei que trate do assunto, que proteja o trabalhador em relação a esse fato. A literatura jurídica e a jurisprudência, as decisões dos tribunais, enfim, são as fontes de estudo e pesquisa disponíveis. Nós não temos mais nada além disso. Obviamente que os juristas têm escrito bastante a respeito do assunto, mas tudo que se escreve é pautado em pesquisas conjuntas com a psicologia ou com base nas decisões dos tribunais. O assédio moral, na verdade, nas relações trabalhistas, muita coisa que eu vou falar aqui, a professora Regina abordou sobre a ótica da psicologia, mas vocês vão poder fazer um paralelo. Decorre da deficiência da utilização do poder diretivo do empregador. O que é o poder diretivo do empregador? Quando eu monto uma empresa, e empresa entendo aí em sentido bastante amplo, né? Não só aquela empresa que gera lucro, mas uma empresa que seja assistencialista ou absolutamente recreativa, um clube social, um clube recreativo, é considerado para o direito do trabalho uma empresa. Uma instituição de beneficência, uma ONG, é uma empresa. O Conselho Regional de Psicologia é uma empresa para os efeitos do direito do trabalho. A questão do poder diretivo mal direcionado pode gerar ou leva à geração da figura do assédio moral. O que é esse poder diretivo? É a figura da organização, do controle e da direção da empresa. A professora Regina falou isso aqui. Quer dizer, dentro da tua organização você tem que colocar as coisas de tal forma que todos os empregados sejam direcionados para aquela finalidade lá. Então, se a minha empresa tem finalidade recreativa, desculpem citar o nome aqui, mas o Clube Curitibano, por exemplo, todos os empregados, desde o porteiro até a moça da secretaria, até o guarda-vidas lá, o salva-vidas, ele tem que estar direcionado para aquilo que o clube quer. O que é? Recreação. Se esse direcionamento for mal postado pelo empregador, a probabilidade de existir assédio moral ali dentro é muito grande. Por quê? Porque os empregados não estão, seja os superiores hierárquicos ou os da hierarquia igual, não estão bem colocados, de tal modo que pode surgir alguma situação que gere o assédio moral. Há vários conceitos de assédio moral. Eu trouxe um aqui que é oriundo de uma pesquisa feita pelo Tribunal Superior do Trabalho, um trabalho, na verdade, sobre assédio moral, que é do Sérgio Gamonal e da Pamela Prado. Eles dizem assim: o assédio moral é o processo constituído por um conjunto de ações ou omissões no âmbito das relações de trabalho, sejam elas públicas ou privadas, em virtude do qual um ou mais sujeitos assediadores criam um ambiente hostil e intimidatório em relação a um ou mais assediados, afetando gravemente sua dignidade pessoal e causando danos à saúde dos afetados com vistas a obter fins de tipos persecutórios. Desse conceito todo, aqui eu vou abstrair duas expressões. Uma delas a palavra dignidade e o dano à saúde. Por que essas expressões são importantes?
E elas são importantes agora exatamente para o direito, por conta da falta de legislação efetiva. Porque como não há uma efetividade legislativa, ao contrário de alguns municípios, como São Paulo, por exemplo, Campinas, a prefeitura editou, as prefeituras editaram algumas legislações específicas em relação aos servidores municipais, o dano tratado pelo assédio moral na legislação brasileira, ele permeia a Constituição Federal, com base em alguns princípios. Por exemplo, a ofensa ao princípio da dignidade da pessoa, previsto no artigo 1º da Constituição. O artigo 1º da Constituição Federal, ele diz assim, eu vou tomar a liberdade de ler: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, e aí entram as figuras dos princípios, a soberania, a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Então observem, é importante a gente observar que a figura da dignidade está em igualdade de condições com a soberania. A nossa dignidade, a minha, de vocês todos, está em igualdade de condições, constitucionalmente falando, com a soberania do Estado brasileiro. Quer dizer, se a soberania não pode ser ofendida, um país vizinho não pode invadir o Estado brasileiro, seja por terra, mar ou ar, a minha dignidade também não pode ser ofendida. E é aí que o direito começa a trabalhar. Também não pode ser quebrado o direito à saúde, que está na Constituição no artigo 6º, que diz o seguinte: são direitos sociais, olha só a Constituição, são direitos sociais, a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social e assim por diante. A proteção à maternidade, infância, assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Ou seja, a Constituição garante direito à saúde. E a saúde que nós vamos falar aqui é a figura da saúde mental. Ainda, o direito estuda, sobre a ótica do assédio moral, a ofensa ao direito à honra, previsto no artigo 5º, inciso 10º, que diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade de direito, a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, nos termos seguintes. Aí o inciso 10º. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo, e aí que nós vamos entrar, pelo dano material ou moral. Todo o trabalho jurídico feito, todo estudo feito dentro do direito em relação ao assédio moral envolve essas três figuras: a dignidade da pessoa humana, a dignidade do cidadão, a saúde mental e a proteção à honra e à integridade, à intimidade, o direito à minha integridade em relação à minha imagem. A prática do assédio moral, ela vulnera os direitos humanos fundamentais da vítima. E esse é o prisma que envolve a questão que nós vamos estudar. A violação de um direito fundamental traz como consequência que a vítima sofra danos de distinta índole, seja moral, que nós vamos ver o que é, e o patrimonial. Esse muito mais fácil de ser visualizado. Quando você tem um dano patrimonial, se eu quebrar esse copo, eu causo um dano patrimonial para o conselho. Quer dizer, o patrimônio foi lesado. O moral é difícil de ser observado, a professora Regina abordou isso. É difícil nós entendermos como que eu sofro esse dano. Fator que deve estar situado no âmbito da responsabilidade civil, ou seja, se alguém me promove um dano, me provoca um dano moral ou patrimonial, há que se promover uma responsabilidade civil em relação a essa pessoa. O assédio moral é um ato de ilícito civil, que ocorre no mundo do trabalho, gerando em consequência o dever de ser reparado esse dano.
o dano causado que se identificada a responsabilidade do empregador. Ou seja, a professora Regina mesmo disse, é difícil provar. É muito complicado você provar, primeiro, que houve o assédio. Segundo, quem foi o assediador ou quem foram os assediadores. Né? Há um projeto, desde 2001, pretendendo colocar a figura do assédio como ilícito penal. E eu trouxe aqui o texto desse projeto, que eu acho que não foi aprovado ainda, porque quem vota são assediadores, né? Porque se eles tivessem boa vontade, eles já teriam votado e teriam colocado e minimizado bastante essa figura do assédio, porque a partir do momento que matar alguém é crime, né, diminui bastante a tua vontade de matar uma pessoa, porque você sabe que se você matar, você vai preso. Né? A partir do momento que você sabe que assediar alguém é crime, então eu já vou parar com esse negócio, eu já não vou fazer, já não vou cair naquele meu empregador, na história do meu empregador ou do meu chefe que diz que é para fazer isso, porque eu fazendo isso, eu sei que isso aí caracteriza um assédio, eu sei que é isso que exatamente que eles estão querendo fazer. Mas o que diz o projeto? Depreciar de qualquer forma e reiteradamente a imagem ou o desempenho do servidor público ou empregado em razão de subordinação hierárquica, funcional ou laboral, sem justa causa, ou tratá-lo com rigor excessivo, colocando em risco ou afetando a sua saúde física ou psíquica, pena, detenção de 1 a 2 anos. O que pode ter começado como uma brincadeira, pode me levar para a cadeia de 1 a 2 anos. Quer dizer, poderá, né? Porque isso aqui é meramente um projeto. O dano moral gerado pela prática do assédio moral tem natureza imaterial. E por isso mesmo é compensado com o pagamento de uma indenização. Indenização no sentido literal, mas de reparação, uma indenização de reparação pecuniária, com o objetivo de atenuar os prejuízos decorrentes da lesão em uma esfera que não é patrimonial, que é uma esfera personalíssima da pessoa a quem se atinge. Ou pode atingir direitos de personalidade, como está na Constituição, que no caso seriam a honra, a intimidade, a vida privada, a imagem, a saúde, a dignidade, a integridade física ou mental. E aí eu queria fazer um parênteses, eu vou fazer esse parênteses de novo lá na frente, para suscitar a todos os psicólogos a importância da psicologia nesse particular. Por quê? Como se avaliar qual foi efetivamente o dano causado para a pessoa? Quem que pode avaliar isso? Qual a extensão do dano? Porque uma coisa é você dizer assim, dentro da empresa, aquela pessoa ali está sendo assediada. Há um assédio moral em relação à figura do Roberto Orestem. E todo mundo comenta isso. Mas qual é a extensão desse dano em relação à minha pessoa? Porque ele diz aqui, a doutrina fala, o dano é absolutamente personalíssimo, é meu dano. Ninguém pode avaliar qual é o tamanho desse dano, senão eu. E aonde que entra a figura da psicologia? Exatamente nas avaliações. Porque é o psicólogo que tem a competência técnica de, pelo menos, tentar aferir o tamanho desse dano, com base nos testes, nos tratamentos, enfim. Vocês sabem muito melhor do que eu, não vou nem aqui querer ficar imaginando como que vocês trabalhariam com essa suposição de dano, porque de repente pode não existir. E é a psicologia que vai descobrir, é o psicólogo que vai descobrir se existiu o dano ou não. Secundariamente, a indenização é um desestímulo às condutas lesivas. Você sabe que se praticar o ato do assédio moral, você pode ser condenado a pagar uma indenização. E essa indenização seria um desestímulo. Apenas com a Constituição de 1988 é que se trouxe aos códigos a previsão do dano moral. O dano moral não é antigo. O assédio moral é antigo. O dano moral decorrente do assédio, esse dano, ele é novo.
O artigo 186 foi modificado em 2002 para incluir a figura do dano. Antes eram meras suposições e a figura do dano. Hoje você tem a figura do nexo causal entre o dano e a efetividade jurídica. E o artigo 186 diz o seguinte: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O ato pode ser no emprego ou não. O dano pode ser moral ou patrimonial. Nós estamos tratando aqui de um dano que pode ser patrimonial, a gente vai ver isso daqui a pouco, mas ele é via de regra moral, por isso que eu disse que ele é personalíssimo, ele é meu, eu sei do dano, eu posso ter sofrido dano, por isso que eu brinquei no começo, que a gente vai ouvindo a professora falar e ouvindo e ia se enquadrando, e algumas pessoas da plateia balançaram a cabeça positivamente, do tipo assim, puta, eu já passei por essa situação, já aconteceu comigo, ou pelo menos remeteu a algum parente, alguém que fez algum comentário, algum amigo que passou pela situação. É personalíssimo, a pessoa sofreu dano. Como que a jurisprudência vem tratando disso? De forma bastante noviça. Os tribunais têm decidido sobre o dano moral em relação ao assédio moral de 2000 para cá. 2003 foram as primeiras decisões. E quais são os fatos mais recentes? A professora Regina abordou isso, eu vou trazer algumas coisas para complementar o que ela disse em relação às decisões da jurisprudência. Inação compulsória. O que é inação compulsória? Lembra que eu falei no começo lá sobre o poder do empregador? O empregador tem poderes, né, o poder de organização, mas tem deveres também. Tem direitos e tem deveres. O direito do empregador é de organizar, mas ele tem um dever, o dever de dar trabalho. Salvo lá no Congresso Nacional, né, você pode contratar alguém para não fazer nada. No vínculo de emprego, você não pode contratar alguém para não fazer nada. Não fazer nada dentro do vínculo de emprego chama-se inação compulsória. Você contratar alguém ou dar a alguém a condição de inação, de não fazer nada. A inação compulsória é um assédio moral violento. Você colocar uma pessoa, como a professora Regina falou, no corredor, tem alguns aqui que foram meus alunos, esse exemplo eu dou semestre a semestre. Você pegar uma pessoa e dizer assim, que é secretária, e dizer assim, olha, agora você vai trabalhar aqui. Vai trabalhar aqui aonde? Aqui é o corredor da empresa. Sim, mas olha a tua importância. Você vai ficar de frente para o elevador. Lembram desse exemplo que eu falava para vocês? Você vai ficar na frente do elevador. Você é a pessoa mais importante dentro da empresa, porque quando abrir o elevador, as pessoas vão dar de cara com você, e você tem que estar sempre sorrindo para essas pessoas e recebê-las com alegria, porque essas pessoas vêm e vão ser recebidas por você por inação total. Essa pessoa que era secretária e continua como secretária, nada mais é do que uma olheira de corredor. Esse é um assédio moral violentíssimo. Humilhações verbais por parte dos superiores, palavrões. Eu tenho um cliente, não vou dizer o nome do cliente, é óbvio, da empresa, mas ele é uma pessoa muito ativa, extremamente ativa. E a empresa dele tem um almoxarifado, um depósito de mercadorias bastante grande. Ele faz comércio e ele precisa de uma agilidade das pessoas que trabalham lá dentro bastante grande. E ele tem um walkie-talkie, né? Como é que é o nome disso? Comunicador interno lá, que ele põe a mão naquilo e ele diz assim, para todo mundo ouvir dentro do almoxarifado: manda essa turma de vagabundo trabalhar, manda esses burros trabalhar, porque o trabalho deles significa dinheiro na minha carteira, esse pessoal tem que trabalhar. Isso é assédio moral puro. E eu já estou advogando para ele em pelo menos meia dúzia de ações onde eles pedem reparação pelo dano moral efetivo a todos os empregados.
individualmente eles se sentem humilhados. Então são humilhações que o empregador não pode fazer. Há uma ligação estreita entre a organização, entre o poder de direção do empregador. Ele tem o poder de direção, ele tem o poder de exigir dos empregados trabalho constante naquele almoxarifado. Mas existe forma de colocação das coisas. Eu não posso chamar o meu pessoal do almoxarifado, por mais que lá trabalhem só homens, todos de vagabundo. Vamos, seus burros, e daí largar palavrão pelo equipamento eletrônico contra os empregados. Um dos aspectos hoje que tem sido bastante comum é coação psicológica para adesão ao PDV. Então se faz a coação do trabalhador para que ele vá aderir ao PDV da empresa, ou que ele vá atuar de tal forma. Eu vou fazendo coações psicológicas de tal modo que ele efetivamente, como a professora Regina falou, acabe pedindo demissão. Divulgação de comentários maliciosos visando subestimar o esforço do trabalhador, tudo em prejuízo à saúde mental dele, trabalhador. O que se trabalha hoje em termos de indenização? As indenizações hoje têm variado em termos de valores. Há caso de condenação de R$ 3.500 para um trabalhador que esteve na empresa por pequenos 25 dias. Há casos de R$ 70 mil para uma relação de emprego de 8 anos, mas as condenações em linhas gerais têm variado entre 10 e 30 mil reais. Da onde que os juízes tiram esses valores? Eu acho que é a grande questão jurídica, né? Como que se chega a esse valor? Né? Pelo valor do salário do trabalhador, enfim, qual é o critério utilizado? Os valores são arbitrados, os juízes é que arbitram esse valor. E eles determinam quanto deve ser o pago a título de reparação de dano decorrente do assédio. Esse arbitramento é valorado de acordo com o tipo do assédio que é apreciado pelo juiz. Não há relação, como eu disse, entre a remuneração e o montante da reparação. Não, a remuneração não tem relação nenhuma. Eu posso ganhar um salário mínimo, mas ter uma indenização muito superior ao valor que eu ganhava. Os critérios mais utilizados pelos juízes hoje, dentro de uma proporcionalidade e razoabilidade, são, antes de falar quais são, a palavra ou as palavras proporcionalidade e razoabilidade perfazem o primeiro critério. Juiz nenhum pode arbitrar um valor de indenização pelo dano moral ou pelo dano causado pelo assédio de forma desarrazoada. Ele tem que ter proporcionalidade, tem que ter razoabilidade na aplicação da pena, porque aquilo ele vai aplicar vai gerar uma pena. A sentença, nesse particular, é uma pena. E quais são os critérios que ele adota? O tamanho da dor, do sofrimento e da humilhação, ou seja, o montante do dano causado. Vocês já foram numa audiência trabalhista? Numa audiência, já tiveram a oportunidade de participar de uma audiência? Meia hora é o máximo que dura uma audiência. O contato do juiz com a vítima assediada não ultrapassa 15 minutos. Que capacidade que um juiz em 15 minutos tem de aferir a dor, o tamanho da dor, o tamanho do sofrimento e da humilhação? Conversando com a vítima, ouvindo a vítima, ouvindo o depoimento da vítima. A vítima vai simplesmente narrar o fato. Ah, mas tem outras testemunhas que virão. Mais 10 minutos cada testemunha. Vocês psicólogos acreditam que com esse tempo, vamos lá, 2 testemunhas, 20 minutos, vamos jogar para meia hora, mais 20 minutos, são 50 minutos aproximadamente, entre 2 testemunhas e mais a vítima. O juiz consegue valorar o tamanho da dor, da humilhação sofrida? Não dá, né? Não dá, não tem condições. Aí a gente consegue já ver de cara que as indenizações
não são adequadas para o tamanho da dor, do sofrimento e da humilhação, do montante do dano. Outro aspecto analisado pelos juízes: o grau de culpa do lesante, daquele que provoca o assédio. Como é que o juiz, nesse mesmo tempo, vai conseguir aferir, verificar o tamanho da culpa? Diz, não, foi ele que promoveu o dano, ele que coagiu todo mundo a assediar moralmente aquela pessoa lá. Qual é o tamanho da culpa? Será que foi ele mesmo? Será que não foi o superior hierárquico dele? O tempo de serviço da pessoa, isso é fácil, né? Está na carteira de trabalho, entrou tal dia, saiu tal dia, isso é fácil. A gravidade das ofensas, a capacidade econômica do empregador, a capacidade econômica do empregador, a indenização, as indenizações observam aspectos fora da nossa realidade, fora da realidade do juiz. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 itens, sendo que desses itens, apenas o tempo de serviço e a capacidade econômica do empregador me parecem itens objetivos, que eu posso olhar no papel, no contrato social, no tamanho da empresa. Quem foi o assediador? O Conselho Regional de Psicologia do Paraná. Vou citar vocês para não citar outra empresa aí de fora. Eles foram os assediadores. Perfeito. Qual o tamanho? Quantos psicólogos tem? Quanto é a renda do Conselho de Psicologia? Quanto que pagam os psicólogos de anuidade? A renda é essa, então a capacidade econômica do Conselho é grande. Então tá, então a indenização é essa. Isso o juiz pode ver, mas e os outros aspectos? Será que o juiz consegue aferir adequadamente? A indenização deve, portanto, observar a situação do ofensor e do ofendido, objetivando também uma função pedagógica ao infrator, no sentido de que ele não pode ofender em vão esfera jurídica alheia. Há a indenização também por danos materiais. Existe a indenização por dano material, no caso do assédio moral. Não há só a indenização pelo aspecto moral, mas a indenização pelo aspecto material. E qual seria esse aspecto material da indenização? Eu fui ofendido, me xingaram, me induziram psicologicamente a aderir ao PDV, eu fui violentamente humilhado por conta de ter que pagar prendas por conta de não atingir metas. Houve uma grande empresa aí, parecia uma Veja, foi uma reportagem grande, que fazia os seus vendedores desfilarem fantasiados em cima da mesa, em reunião do grupo de vendedores. Regina, não atingiu as metas? Vai lá no banheiro, põe a fantasia e vem aqui, você vai subir e vai desfilar. Ou vai dançar na boquinha da garrafa. A música toca e ela tem que ir lá e todo mundo aplaude. Olha a humilhação. Em função disso, ela teve que fazer terapia, porque a dor dela era muito grande. Ela despendeu remédio, porque a psicóloga falou que ela tinha que procurar um médico. E o médico receitou vários remédios calmantes. Então ela teve gasto com um psicólogo, um psiquiatra, com um clínico geral e remédio. Aí está o dano patrimonial. Esse dano patrimonial ela vai cobrar, ou ela, no caso do exemplo, de quem foi o assediador. Mas tem o dano moral, tem aquela dor que permanece. Vou contar um fato para vocês, rapidamente, de um assédio moral imediato. Existem assédios morais que são longos, mas um assédio moral imediato. Um cliente meu, uma clínica, teve sumiu, ninguém sabe como, um comprimido, um remédio, caríssimo, da mesa de alguém lá. E a dúvida perpassava por uma faxineira. Ela pegou o comprimido. Por que ela pegou? Porque ela está fazendo o mesmo tratamento, mas não tem dinheiro para comprar aquele comprimido, e aquele comprimido é o comprimido que efetivamente resolve o problema.
pegaram a faxineira, colocaram no vestiário e mandaram abrir o armário dela. Não acharam o tal do comprimido. Mandaram ela tirar a roupa. Ela tirou a roupa e apalparam a mulher de cima e embaixo. É assédio moral? A humilhação que a mulher sofreu. Mas não é constante, mas precisa ser constante. Ela foi assediada ali imediatamente. Isso teve um reflexo enorme dentro da clínica com relação a todos os funcionários. E óbvio que não acharam o comprimido. Vocês imaginem só o que é essa mulher, uma senhora já de idade, passada dos 60 anos, não com 50 como nós, mas jovens, chegando em casa e alguns anos, ou alguns dias depois, o marido procurá-la sexualmente. Como que ela vai recepcionar? Será que ela consegue receber aquele toque do marido nos lugares onde ela foi tocada? Que tipo de indenização que uma mulher dessa precisa? Que tipo de reparação? Com base no salário dela? Qual o tamanho da dor dessa pessoa? O quanto essa mulher tem que sofrer de tratamento para voltar a ter uma dignidade em relação à sua saúde mental? Ela tem um dano moral e tem um dano patrimonial. Mas há ainda o dano moral coletivo em relação ao assédio moral. Dano moral coletivo. Que até agora a professora Regina falou e você falou em relação a decisões do dano moral individual, mas há o dano moral coletivo. E isso é absolutamente recente. O dano moral coletivo é aquele que decorre da violação de direitos de certa coletividade ou ofensa a valores próprios dessa mesma coletividade. E eu trago dois exemplos: crenças religiosas e grupos étnicos. Grupos religiosos, crenças religiosas são ofendidas, e grupos étnicos podem escolher, sofrem ofensas. Essas ofensas não são direcionadas a A, B ou C, mas ao grupo de uma forma geral. E esse grupo pode obter indenização. Eu tenho aqui, e vocês podem procurar na internet, decisões que grupos foram indenizados, grupos de trabalhadores foram indenizados, não o grupo foi indenizado, mas houve uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho contra determinada empresa que promovia dano, humilhação para grupo inteiro, para a empresa inteira, para os trabalhadores todos, cuja maioria eram vendedores. E se não atingissem a meta, que era impossível de ser atingida, todos eram publicamente humilhados, inclusive perante a família, em festas da empresa. A empresa foi condenada a pagar, não aos trabalhadores, ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, R$1 milhão. Isso por conta do dano coletivo, não impedindo que a ofensa individual também pudesse ser cobrada. Imagine um grupo étnico, um grupo de crenças religiosas lá que tenha sua dignidade, eu não vou aqui ficar citando as crenças religiosas, mas que possa ser ofendido por alguém da vizinhança, etc, etc. Isso gera um dano moral coletivo. Ok? Existem várias decisões, né? Os tribunais aí estão fartos, vocês podem procurar na internet por casos, assédio moral, decisões de tribunais, podem procurar o Tribunal Regional do Paraná, Tribunal Regional da 9ª Região, vocês procuram na internet TRT 9, Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, e vocês podem procurar lá decisões de assédio moral. E lá vocês vão encontrar, vão se fartar na leitura. O que eu trouxe para vocês nada mais são do que notícias de como a justiça tem tratado a figura do assédio moral. Como eu disse, são questões novas, né? E que os juízes têm debatido junto com os advogados trabalhistas a melhor forma de resolver o problema. Na minha opinião, um problema absolutamente insolúvel, porque o dia a dia
das empresas, a concorrência tem levado ao assédio moral. A concorrência empresarial tem levado ao assédio moral. Eu tenho que ser melhor, e para ser melhor eu vou cobrar cada vez mais, e a cobrança na minha organização gera tudo isso daí. Existe uma questão, só para eu finalizar, na CLT, que possibilita ao empregado, mas eu quero ver um empregado que tenha coragem de fazer uma coisa dessa, a pedir demissão em função do assédio moral. Eu falei em ofensa à honra. Diz o artigo 483 da CLT assim: o empregado poderá considerar rescindido o contrato de trabalho e pleitear a devida indenização. Aí vamos lá. A linha E. Quando praticar o empregador ou seus prepostos, diretores, gerentes, etc., contra ele ou pessoas de sua família, desculpe, não é a linha E, é a linha... é a linha E. Ato lesivo à honra ou à boa fama. Quando o empregado tiver a sua honra ofendida, ele pode pedir a rescisão do contrato de trabalho por justa causa motivada pelo empregador. Isto chama-se rescisão indireta. Me digam, na situação do desemprego que nós temos hoje, um empregado que tiver coragem de chegar e dizer assim: eu quero minha rescisão do contrato de trabalho por justa causa, por falta grave motivada por você, tá? Porque você ofendeu a minha honra. O empregador faz o quê? Vai buscar teus direitos, rapaz. Para de me encher o saco aí. Tá? Vai buscar teus direitos. Quer justa causa? Tá, tudo bem, tá dada a justa causa. Eu admito que eu fiz. Estamos só nós dois. Ele admite que fez isso e o empregado vai embora. Quando que o empregador... O que o empregado vai ter em prol disso? Em verbas rescisórias? A multa do fundo de garantia, a liberação do fundo de garantia e o pagamento das verbas rescisórias normais. E a indenização? Vá na justiça buscar. Porque administrativamente é óbvio que empregador nenhum vai pagar. Era isso que eu tinha para passar para vocês. Agradeço mais uma vez. Espero que tenha podido contribuir com alguma coisa de útil para vocês. Obrigado. Abrimos então para o debate. Bom, a pessoa que está dizendo que o ótimo tema, não vou ler o nome completo, porque ela está colocando aí que já foi assediada moralmente no trabalho anterior, o que foi lamentável, só quem passa é quem sabe. E ela é de Alagoas. Isso aí. Bom, primeiro, muito boa noite. Meu nome é Thiago, sou psicólogo, trabalho na área organizacional. E é interessante vocês falando, porque no dia a dia, em RH, você acaba percebendo vários casos quando você faz entrevista. E é aquela questão assim, mas o que aconteceu que você saiu da tua empresa anterior? Aconteceu que a minha chefe fazia isso, isso, isso. Nossa, fazia mesmo tudo isso? Fazia. E o que você fez? Pedi a conta e fui embora. Então, o tema se torna, como vocês falaram, né, ele fica num termo tão complicado hoje em dia que a quantidade, na verdade, se duvidar, é aquela mesma. Muita gente que passa por isso, poucas pessoas fazem alguma coisa a respeito e menos ainda, acho que uma quantidade absurda acaba nem percebendo, nem entendendo. Realmente, quando você para pensar, puxa, você vai enquadrando muita gente que você conhece, muita gente, às vezes tem situações que você passou mesmo naquilo, então é um tema realmente muito complicado para se tratar no tribunal, como o próprio professor comentou, né? Como que você vai tratar isso no tribunal? Meia hora, às vezes você leva sessões para descobrir o que aconteceu com uma pessoa de verdade, ver o que aconteceu, você leva ali 8, 9, 10 sessões para você pegar e ter aquele gancho de putz. E daí você tem que, o juiz tem que perceber isso em meia hora. Então, só parabenizar meus esforços e colocar que realmente é complicado. Boa noite, eu também sou psicóloga, trabalho em uma ONG, né? Minha pergunta é para o professor Roberto. Então, Roberto, o professor coloca o seguinte: o assédio moral não tem, por exemplo, um código,
um crime, não é um crime. No caso, uma pessoa assediada entra na justiça. Então, como iria tratar essa situação? Ocorrer, enquadrar em que crime? Não tem um crime, é um projeto ainda. Como ficaria? É que na verdade, nós não podemos tratar hoje, são áreas distintas do direito, né? E qual é a esfera do direito que se busca essa reparação? É a justiça do trabalho, porque o dano, normalmente, ele ocorre na esfera do trabalho. Pode ser na esfera civil? Pode. Se nós tratarmos, por exemplo, do assédio moral coletivo, né? Se nós falarmos lá de grupos étnicos, de grupos religiosos, não há que se falar em assédio moral dentro das relações trabalhistas, mas só que pode existir esse assédio coletivo no âmbito da empresa. Várias empresas hoje, elas abrem a possibilidade de que grupos religiosos promovam no dia a dia, uma vez por semana, 2 vezes por semana, encontros em salas específicas para discutir a Bíblia, por exemplo, o Evangelho. Então os grupos de evangélicos vão se reunir uma vez por semana em determinada sala para estudar a Bíblia, conversar a respeito dela. Ótimo, pode, todos somos iguais. Só que é um grupo de trabalhadores, ou de superiores hierárquicos, ou no mesmo nível hierárquico, ou mesmo abaixo, que começam a zombar, enfim, tratar, humilhar aquele grupo por conta de serem de outro grupo religioso, espírita talvez, católico, não importa, protestante, enfim, e começam a zombar, vocês têm que se reunir, enfim, você vai buscar isso na esfera do trabalho. O que você usa hoje para amparar legalmente? A Constituição. O amparo legal hoje é a Constituição. Aqueles artigos que eu falei ali no começo. Tá? Não existe outro amparo. Existe o Código Civil que ampara a busca do dano. Então eu tive um dano, tá? Vou mostrar qual foi esse dano, tá? Foi na minha dignidade, foi na minha honra, então eu vou mostrar, tenho que provar a existência desse dano, como? Através de testemunha, documento, e-mails, né, que depõem contra a minha pessoa, por exemplo, né, que me xingam, que me humilham. Eu vou provar isso daí e vou buscar o dano. Tem muitas pessoas, há muitos casos, em que a pessoa se sente humilhada, ou ela se faz sentir humilhada, para enriquecimento ilícito. Isso a gente tem que cuidar muito. Por quê? Porque o juiz, e daí eu vou insistir, a figura do psicólogo, teve um grupo de ex-alunos nossos lá da PUC, que fizeram um trabalho, eu lembro de uma menina chamada, eu ajudei a orientar, um grupo da Elga, não sei se você lembra. Eles fizeram um trabalho da importância do psicólogo na atuação da justiça, tá? Nas decisões dos tribunais. Um tribunal, uma vara do trabalho, ela funciona como um juiz. Então esse juiz vai decidir singularmente ele se houve o dano ou não houve, para começar a conversa. Segundo, vai decidir ele mesmo qual é o tamanho do dano e qual a indenização que cabe àquele dano. Indenização econômica, pecuniária. Aí o lesado vai recorrer e vai para o tribunal. E esse tribunal, esse processo vai cair numa turma, num grupo de desembargadores, esse grupo composto por 5 desembargadores, um que preside e 4 que julgam, que apreciam, e um deles vai apreciar individualmente e vai dizer para os outros, olha, isso aqui é isso daqui, ó, certo? Nesse processo aconteceu isso aqui. E os outros vão acreditar nele. Há ainda um revisor. E esse revisor vai dizer assim, é verdade, eu peguei esse processo e é isso mesmo. Tá? Aí os outros vão dizer assim, bom, então já que você está dizendo que é assim, então eu vou votar com você. Ou eu posso até discordar. Tá? Dizer assim, não concordo.
Você está colocando aqui, eu tenho uma decisão aqui de um tribunal que mudou uma sentença de primeiro grau, de vara do trabalho. A sentença condenava, dava uma indenização de 100 mil reais. O tribunal decidiu que tinha que reduzir pela metade, porque o tamanho do dano não poderia gerar uma indenização de 100 mil reais. E daí ele calculou isso com base naqueles aspectos que eu falei lá, o tamanho da humilhação, o porte do empregador. Eu não posso, o dano de um empregado de uma empresa multinacional é o mesmo dano do empregado do mercadinho, do bairro perto da nossa casa. A humilhação é a mesma. Só que a probabilidade de indenizar da multinacional é muito maior pelo lucro que ela tem, pela proporcionalidade, pela extensão daquele dano, que é aquele dano lá do mercadinho. Só que o dano do mercadinho, daquela pessoa, o bairro inteiro soube. Não pode acontecer isso? E lá na multinacional, fica no setor. Porque a multinacional é enorme. São 7 prédios. E um prédio é distante do outro. E os prédios não se comunicam. E ficou só naquele ali. Daí, qual que é a extensão? Como é que você vai aferir isso? Olha a importância do psicólogo. De demonstrar, não isso, mas a extensão do dano. Olha, tá certo, foi no mercadinho. Tá? Mas tem um outro aspecto também. Eu não posso lesar na condenação a totalidade do patrimônio daquele que lesou. Eu não posso acabar com ele, por exemplo, pegar o mercado todo e dizer, a lesão é tão grande que você vai perder o mercado e o mercado agora vai passar para ela. Todo o teu patrimônio vai passar para ela. Eu não posso fazer isso. Então, eu tenho que aferir a proporcionalidade e a razoabilidade no que eu vou tirar dela para pagar o dano que ela promoveu para outra pessoa. Você entendeu? A dificuldade do juiz, o juiz tem uma dificuldade muito grande, a justiça tem uma dificuldade muito grande. E o advogado às vezes fantasia. Nós temos tanto problema na profissão como vocês têm problema. Porque o advogado aí já cria, diz, não, vamos dizer isso ainda, que você sofreu isso. Daí o cara pega e mete no papel. Tá. E não pode, você tem que ser razoável, é aquilo ali, ó. O que você sentiu? Você não sentiu isso. Mas, olha, eu não consigo mais olhar para a cara dos meus filhos. Você tem que escrever, ele não consegue mais olhar para a cara dos filhos. Tá? Por quê? Porque por tanta humilhação ele acabou pedindo demissão e agora ele não consegue arrumar emprego. E os filhos querem saber por que ele está desempregado. E como é que ele vai dizer aquilo para os filhos? Então, olha o tamanho do dano que ele está ocasionando. Que foi ocasionado para ele. É muito complicado. Não sei se eu... O Roberto foi falando tantas coisas aqui que foram chamando a atenção, mas eu queria destacar uma delas, que é exatamente a dificuldade de dizer e afirmar que existiu ou não o assédio. Eu falei no comecinho da questão da percepção, como as pessoas percebem o fenômeno, aquilo que aconteceu com elas. E aqui, quando ele foi falando, isso fica mais forte, da dificuldade, não só do juiz, até o psicólogo também vai ter dificuldades em relação a isso. Mas é uma área de perícia importante, que o psicólogo tem recursos para fazer essa avaliação e assessorar, digamos, o profissional lá do direito, para ele poder ler uma avaliação de um profissional que fez, nos mínimos detalhes, uma avaliação dessa percepção. E o que efetivamente aconteceu, qual foi o montante disso, o tamanho disso, né, para aquela pessoa que passou por isso. E também a mentira. Porque quando a gente lê alguns processos hoje lá, você recebe, tive a infeliz oportunidade de ver isso em alguns momentos, o relato que vem da pessoa que se diz assediada, né, vem coisas assim, não só eu, com vários colegas que acabam recebendo, vai ter que fazer a defesa, apresentar todas as questões para poder justificar A, B ou C, e vem coisas assim que, primeiro, que não aconteceram, então coisas assim inventadas.
né, literalmente. Talvez você tenha chamado até da fantasia, você aumenta, mas inventa. E tem muita gente também mal intencionada, que aproveita, por ser um tema mais subjetivo, de difícil mensuração e tudo mais, também tem isso que aparece bastante. Então, acredito eu que dentro do campo, quando o advogado recebe lá as solicitações e vai fazer a defesa ou vai, enfim, trabalhar com isso, cada vez mais aparece lá o assédio moral como um dos aspectos. Aconteceu isso, e ele também está pedindo indenização por assédio moral. Então, às vezes a gente vê verdadeiros absurdos, coisas assim que você vê a montagem específica para ter algum ganho, para ganhar um pouco mais em relação a isso. Então, existem esses dois lados. E a gente vê hoje começando a amadurecer a ideia da temática, ela ainda é muito ainda incipiente, então está amadurecendo, as pessoas vão se informando mais, e aí todos os lados, tanto o psicólogo quanto o direito do trabalho, vão ter que começar a ter recursos para objetivar um pouco mais essa análise. Porque hoje, certamente, muitas indenizações, inclusive revistas, né? E na revisão é pior, porque na revisão aí teve um ajuste lá que você não entendeu nada. Por que ficou menor ainda a indenização, ou melhorou aquela indenização? Eu tive uma aluna que fez um trabalho só analisando os acórdãos, e ela viu lá no estado de Santa Catarina diferenças, por exemplo, a indenização da mulher era menor do que a do homem. Não tem uma explicação, né? Mas as mulheres, talvez elas precisem menos de dinheiro, né? O que é uma coisa fã, né? Mulher sofre menos. Mulher sofre menos, ela lida melhor com o sofrimento, ela está mais preparada para isso. O homem é mais indefeso, quando a coisa vem, ele sofre mais. Não sei, mas a gente olha lá e não consegue entender. Então, essa questão até da definição o montante da indenização é uma coisa completamente subjetiva. Sabe quanto que a mulher lá da palpação recebeu de indenização final? 15 mil reais. Não tem muito sentido. Então, é um assunto, eu acho, sério, dentro da psicologia, a relação da psicologia com o direito do trabalho. A psicologia já foi se desenvolvendo tanto em outros campos de associação com o direito, e aqui é um espaço muito importante, muito forte para o psicólogo realmente se especializar, se aprofundar e trabalhar em parceria, né? Junto com o advogado, para poder trabalhar com o advogado, assessorar juízes. Eu tive a oportunidade de conversar com o juiz do trabalho, que disse textualmente: a gente precisa de mais subsídios, porque a gente tem na mão uma decisão que a gente não tem muito subsídio para tomar essa decisão. Então vai muita habilidade de quem escreve, do convencimento em relação àquilo, mas não necessariamente do fato, o que efetivamente aconteceu. Também essa percepção, onde o que nós podemos perceber isso, que você não percebe só na hora que alguém saiu e foi lá fazer uma denúncia e tudo mais. No próprio processo seletivo, quem está trabalhando aí em agência, que é a experiência que o Thiago comentou agora há pouco, você está fazendo quantas entrevistas por dia e quantas vezes aparece nessas entrevistas essa situação da pessoa relatar o sofrimento que ela passou no trabalho e que fez com que ela pedisse para sair. Ela pediu, ela tomou a iniciativa. Ela não sabe o nome desse negócio, não sabe que tem esse nome, que isso está sendo estudado, mas ela sabe o que ela sentiu. É que é extremamente subjetivo, né? O trabalhador, ele lida com questões objetivas. O que é objetivo no vínculo de emprego dele? Férias, 13º, horas extras, adicional noturno, periculosidade, insalubridade. Esse é objetivo, né? Ele sabe, faz parte do dia a dia. Agora, assédio moral, ele não sabe, nunca ouviu falar disso. Se fala em assédio, quando a pessoa fala assédio, automaticamente a percepção que eu tenho é assim: o cérebro da pessoa ignorante, entendo ignorante no sentido de ignorar o fato, o cérebro trava
E fica o assédio e ele puxa o sexual. Você fala em assédio, ele puxa o sexual. Não, assédio sexual eu nunca sofri na empresa. Até porque eu só trabalhava com mulher mesmo, ou trabalhava só com homem, e lá não tinha ninguém que tinha interesse em pessoas do mesmo sexo, etc, etc. Então isso eu nunca sofri lá. Mas ela esquece que é o moral. E até porque não são coisas que entre os trabalhadores, na massa trabalhando, estamos falando da massa trabalhadora, não são coisas que se comentam no ponto de ônibus. No ponto de ônibus se comenta: pô, não estão me pagando as horas extras, não estão me pagando, não me pagaram o 13º ainda. É isso que se fala, é isso que o povo fala. Então é por isso que esse assunto, talvez se fosse mais difundido, só que o empregador não tem interesse em difundir, né? E os sindicatos dos trabalhadores, que deveriam difundir essa situação, também não o fazem, infelizmente. Mas o comentário a respeito das situações que as pessoas vivem em relação às outras condições, isso aparece, mas ele é mais, assim, mais informal, mais de fofoca. Você viu o que ele me fez de novo hoje? Hoje de novo eu fui lá no banheiro e olha o que ele fez. Ele foi lá, quando eu voltei, disse: demorou, hein? Número 2, de novo? Então, poxa, cafezinho outra vez? Pô, esse cafezinho faz mal para a saúde, hein? Olha, de novo, ele parece que está me perseguindo. Então, às vezes, a pessoa também lida com isso de um jeito diferente. Ela não entende isso. Como assédio, ela comenta, ela fala, ela já desabafou, ela não sofreu, porque para existir o assédio tem que existir o sofrimento. Isso que também é uma coisa importante aqui. Você pode ter passado por situações de caráter, de humilhação, mas você tirou de letra. Ou você não deixou aquilo te afetar. Aí não caracterizou o assédio. Não teve todo... A pessoa não entendeu o que ela passou, que ela teve danos por isso. Vocês imaginem o que é o assédio, desculpa, Gil. O que é o assédio moral dentro do ambiente doméstico? Trabalhador doméstico. Quanto de assédio moral uma pessoa dessa, uma pessoa trabalho doméstico, um trabalhador doméstico não sofre? De não poder... Porque eu vou falar, todo mundo sabe, né? Bom, terminamos o almoço, terminamos o jantar. Bom, guarda a sobremesa lá, porque a sobremesa é só nossa, não é da doméstica. Isso é assédio moral evidente. Mas como é que ela vai provar isso? Se é só ela ali dentro? Ela convive com aquilo, dorme com aquilo, mora de vontade da sobremesa, não vai comer, pega a colherinha de cafezinho, dá uma roubada lá no dia seguinte, tá, para sentir o sabor. Mas isso é assédio moral puro. Tá? O gasto do sabão em pó, então, veja lá, você vai gastar de sabão e tal. Isso é assédio. Pô, você vive na lavanderia, pô, tem tanta coisa para fazer, mas você só está na lavanderia? Só fica na sala de televisão, assistindo televisão ligada o dia inteiro, isso é assédio moral. Revistar as bolsas e sacolas das empregadas. Alguns condomínios vêm adotando essa prática hoje. Antes de entrar, você revista toda a bolsa, você tem que mostrar o que tem dentro, você tem que mostrar o que tem na saída. A revista, o ato da revista, ele é previsto e é legal. Porque o trabalhador ele não pode gerar prejuízo patrimonial para o empregador. Tá? Então a revista ela é legal. A forma da revista é que se traz a ilegalidade. Tá? Então, estamos aqui, estamos trabalhando, terminou o horário, a Célia, que é a nossa chefe, diz assim: bom, então pessoal, estamos todo mundo embora, tal, só fica o Roberto e a Regina. Por quê? Tem alguma coisa boa para nós? Vamos dar aumento? Não, nós vamos revistar as coisas de vocês, porque... Mas por que das nossas coisas? Eu, inclusive, aliás, eu só trouxe isso aqui, quem está com bolsa é a Regina. Se tem alguém que levou alguma coisa, foi a Regina, ela que tem bolsa ali. Eu não tenho nada. Tá? Por que nós? Qual a suspeita sobre nós? Ah, não. A prática da revista é absolutamente usual. Todos os trabalhadores foram informados que eles serão cotidianamente revistados. E o que significa a revista? A revista tem que ser íntegra, não pode ferir, eu falei, a minha intimidade.
Então, o que significa revistas? Abra a bolsa. Abriu, olhei, beleza. Está ótimo. Está feita a revista. Agora, a revista fere a minha intimidade quando encosta na parede lá, começa a palpar. E aí está ferindo a minha intimidade. Então, existem limites. Eu não posso ter minha intimidade, minha integridade, minha imagem ferida. Tem 100 trabalhadores, 5 são revistados. Os outros 95 passam impunes pela revista. Mas são sempre os mesmos 5. Os mesmos 5 que são revistados. Feriu a imagem desses 5. São 5 ladrões no meio de 100 empregados. Quero aproveitar o seu exemplo hipotético de 2 que ficam para a revista e um diz, não, mas quem está com bolsa é a Regina. Né? Então então o Roberto cai fora, porque está sem bolsa. E se precisar testemunhar de que houve este assédio, né, vamos chamar quem estava junto. Não, é o Roberto desse omite. Né? Acho que uma questão bem comum em empresas, quando acontece, que vocês comentaram mesmo, né, na fundamentação aí, tanto no aspecto psicológico, como acho que na área jurídica é difícil comprovar, pela falta de testemunha. Que até quem é parceiro na situação, quer dizer, parceiro no sentido de estar junto na situação, não é parceiro em processo. Né? Não... Pela situação, acho que assim, é tão persecutória que o medo de estar num lugar de maior sofrimento é tanto que prefere sair fora, né? Para quem tem um mínimo de consciência de que realmente está acontecendo. Eu não sei se é ignorância, mas eu acho que assédio moral, independente do sofrimento, ele pode estar acontecendo sim. A pessoa pode ter muita resiliência. Pode não ter um dano moral tão grande para A quanto para B. Mas assédio moral pode estar acontecendo, apesar de aparentemente não ter dano. A pessoa está aguentando firme e tudo mais, porque daí entram as questões individuais, né? De quanto se aguenta. Então, assim, quem aguenta bastante pancada vai levar pancada a vida inteira e nunca... Não, é que normalmente a pessoa que começa, se o processo começa, ela já interrompe. Então, ele não tem seguimento. A pessoa ela já consegue dar o limite, ela não deixa colar a coisa nela. E parece que tem, em alguns casos, que isso vai, se torna mais, porque a pessoa é mais vulnerável. Então, ela sente isso com mais profundidade e ela vai ficando cada vez mais, as coisas colam mais facilmente, digamos assim, uma coisa mais grosseira. E algumas pessoas, elas estão sujeitas, elas estão no ambiente, elas começam o processo, elas arrumam uma saída sem precisar sair da organização. Elas não abandonam o emprego, mas elas têm uma outra maneira de lidar, elas enfrentam de outra forma. Então, às vezes, ela pede para mudar de setor e vai viver feliz no setor. Ela não mudou de setor e, ai, eu perdi tudo. Não, ela foi lá, vamos parar de me encher as medidas lá, eu vou mudar aqui. Estão pensando que esse chefe, não sei o quê. Então, às vezes, no próprio local de trabalho permite esse remanejamento. Então, ela pode adotar outras atitudes. Né? Ela pode ser um cargo comissionado, um cargo de confiança, e ela abre mão disso, não quero mais isso aqui, fazer outra coisa, não quero ficar me incomodando com isso. Então, ela, de alguma forma, ela percebe o processo, mas ela corta. Então, não vai para frente. Sim, reforço que o assédio acontece, o dano é que não. Sim. O dano é menor. O processo inicia, mas ele não, a coisa não cria corpo, corta. Só para a gente clarear, né? Porque sempre se confunde o que é, às vezes mistura o que é assédio moral com dano moral, né? Você pode ter um dano moral sem assédio também. E a gente encontra na literatura, as pessoas que estão discutindo isso, elas fazem a diferença do assédio e do dano. Então, uma das características é que, para considerar o dano ele é mais pontual. E o assédio, ele tem uma sequência, ele é gradual, ele é permanente, ele é sutil. Então, ele tem uma história. O assédio tem uma história. O dano é uma situação mais específica. Então, as duas provocam um dano. O problema aqui
a terminologia, mas você faz a diferença de situações que são pontuais. Um dia o meu chefe chegou e me cumprimentou, e eu me senti muito ofendido naquela reunião quando ele não me cumprimentou. Isso não é um assédio moral, né? Agora, ele nunca me cumprimenta. Ele fala com todo mundo, ele chega, ele dá beijinho, quando chega perto de mim, ele tem uma desculpa para olhar para o lado e ele não me cumprimenta. Tem uma cadeira que sobrou do lado, quando eu fui sentar lá na hora da reunião, ele empurrou a cadeira. Ai, desculpa, eu não tinha visto você aqui. Né? Então, ele tem várias situações para configurar, para fazer um pouco de diferença, que é uma coisa que nós vamos ter que fazer para trabalhar com isso. Porque senão vai ficar tudo uma mistura e tudo vai virar assédio. E assim, a ideia que eu estou percebendo nos autores, e que para mim está assim, eu estou mais convencida disso, é de que dá para fazer mais claramente essa diferença. E lembrando que a avaliação de desempenho, ou uma bronca mesmo, adequadamente colocada, não significa nem assédio, nem dano, né? Mesmo que a pessoa saia magoadíssima, né? Porque se sente magoada, porque, nossa, nunca disseram, nunca lhe chamaram a atenção, de repente alguém põe limite em alguma situação. Eu acho que é importante diferenciar e que não obrigatoriamente tem que ter, no caso de assédio, palavrões ou xingamentos, né? Você pode falar com o melhor português da língua culta e aconteceu o assédio, né? E às vezes pode sair um palavrão numa outra situação e que não é um xingamento à pessoa ou desqualificação da pessoa, né? Não é assim. É por isso que pode ocorrer em qualquer contexto laboral, né? Ocorre em qualquer nível, né? de formação, de cultura, é o tipo do fenômeno que ocorre em contextos variados. Muda realmente a linguagem, né? Uma maior sofisticação e vocês... De uma forma extremamente sofisticada, você pode humilhar e muito uma pessoa. E até sem palavras. Não precisa nem muitas palavras para isso. Então, às vezes, quanto mais sofisticado é o recurso do assediador, mais ele usa outras coisas que não tem nada a ver assim, com uma coisa mais solta, mais direta, mais... que às vezes até é um jeito de... mais despojado, né? Menos cuidadoso de tratar nas relações. Às vezes o mais difícil, o mais perigoso é esse sofisticado. Porque esse ele manipula mais, ele tem outros recursos, né? Para fazer as coisas de um jeito muito mais subreptício, então, ou subliminar. Então ele tem recursos muito mais elaborados. Por isso é mais difícil ainda de observar, porque ele também tem recursos mais elaborados para justificar todos os atos que ele teve. Em processos coletivos, talvez valesse a pena pesquisar também assédio por questões de gênero, né? Ou de identidade, sim, orientação sexual, coisa assim. Né? Existe um movimento já bastante forte das mulheres, né? Em relação aos seus direitos, mas, e talvez historicamente tem uma questão de não se qualificar bem processos e ter a valoração diferente, porque tem uma coisa cultural, né, de menos-valia em relação, ou seja, ao trabalho, o mesmo trabalho desenvolvido, a mulher ganha X, o homem ganha X mais não sei quantos %. Então, e isso vai para a cultura também, né, envolve até no mundo do direito. Na hora de indenizar diferente, é algo a se pensar também. Né? Quem dirá se tratar de questões daí de identidade de gênero, né, trans, aí lascou de vez. Né? Mas até essa questão de gênero, eu acho que também é uma coisa que dá para fazer uma análise do que vem aparecendo mais de solicitações, são mais homens, mais mulheres, até porque também tem aspectos que são remetidos à mulher. A mulher gosta de discutir a relação. Então ela quer discutir a relação também no ambiente de trabalho. Então ela enxerga mais coisas que nem existem. Ela é mais sensível. Ela é mais isso. Então tem vários tipos de adjetivos que são aplicados à mulher
e que por isso ela acaba estando mais suscetível e enxergando mais isso do que os homens. Eu não tenho essa informação, mas eu acho que é uma coisa importante também para a gente começar a identificar o que mais vem aparecendo em termos de gênero. Né? Você veja, eu lembrei agora de uma decisão muito antiga da Justiça do Trabalho, onde um trabalhador pediu uma indenização porque ele era reiteradamente xingado no local de trabalho. E não pelo chefe, mas por todos os colegas. E o juiz indeferiu o pedido dele, pelo seguinte argumento: ele trabalhava no almoxarifado de uma empresa de transporte público no Rio de Janeiro. Uma empresa famosa, existe até hoje. E esse almoxarifado era das peças dos ônibus. E era um local onde só trabalhavam homens. E eu não vou repetir o palavrão, mas todo mundo chegava na porta do almoxarifado e chamava: "Ô seu!" E vinha o palavrão. E ele vinha. E atendia. Ele já sabia que era ele. Mas isso foi reiterado. E ele depois foi demitido, entrou na justiça e pediu uma indenização. E foi indeferido. Em primeiro grau. Só tem a decisão, só lembro da decisão de primeiro grau, da primeira instância. O juiz disse que o palavrão era muito comum no Rio de Janeiro. Aquele palavrão. E ainda mais num setor, numa empresa onde só trabalhavam homens. E que, em hipótese alguma, o palavrão dito ali, que se dizia em vários setores, na oficina ali, era direcionado a ele. Era chamado o fulano com o mesmo palavrão, o ciclano com outro palavrão, com o mesmo palavrão, mas nunca direcionado a ele. E o juiz indeferiu o pedido. Indeferiu o pedido. Engraçado a avaliação em relação à extensão da existência, a existência do dano, né? Que dirá a sua extensão, né? O juiz falou assim: não houve dano nenhum, não. Isso é uma decisão de 1990 e caquerada, comecinho. Existe um site também, né, que traz algumas informações técnicas sobre assédio moral. Não sei se lá diferencia dano moral, mas é www.assediomoral.com.br. Então fica aí o convite para o pessoal acessar também. Anos atrás, acho que umas 2, 3 gestões mais até, teve um grupo da Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho aqui do Conselho, montaram até peça teatral, levaram em algumas empresas, fizeram pesquisas sobre assédio moral, montaram um folder para distribuir. Então tem coisas acontecendo pontualmente. Acho que seria interessante a gente começar a reunir essas coisas. E mais uma vez fica aí a cutucada, estímulo para a pesquisa, né? Assédio moral e gênero. Mais uma entre tantas, enfim. Queria saber se alguém tem mais alguma questão. Sendo assim, acho que a gente encerra por aqui, ficando aí o convite para a semana que vem, que daí é uma mesa sobre a inclusão da pessoa com deficiência nas organizações, onde teremos convidados de diferentes instituições ligadas à pessoa com deficiência. Então, a secretária da Secretaria Especial de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, daqui de Curitiba, Mirela Prosdóximo, Mauro Nardini, que é presidente da Associação dos Deficientes Físicos do Paraná, e a Andréa Gouve, que é da Unileu, né, que trabalha faz todo um trabalho de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Eles têm também capacitação, ensino à distância e tudo mais em relação a essa questão, que é uma outra questão, um outro desafio e que também precisa muito do trabalho do psicólogo, né, no mundo do trabalho. São facetinhas que a gente quis mostrar, né, no mês, então fica o convite para o pessoal retornar aí, participar online. E quero agradecer muito especialmente a Regina e ao Roberto por terem contribuído tanto com a nosso debate de hoje, né, e peço a todos então um aplauso e agradecimento aqui aos nossos palestrantes de hoje.